Meus irmãos e amigos, Jesus Cristo está finalizando o seu ministério na região da Pérea, chamado pelos estudiosos de ministério de repouso, onde ele, com seus discípulos, enfatiza o ensino específico direto aos discípulos, principalmente para prepará-los para o momento em que ele se prepara para subir para Jerusalém, onde ali ele irá se preparar para a sua morte e ressurreição e ascensão. E neste momento de preparação, nesses momentos finais do ministério de retiro de Jesus, onde ele enfatiza o ensino, a orientação, Jesus vai dizer aos seus discípulos a respeito da preparação que eles devem ter para lidar com as tentações, com as provocações, para que estejam preparados para a queda e os tropeços na sua caminhada de fé como seus discípulos. E como eles devem lidar então com isso? E aí Jesus vai tratar a respeito disso, principalmente dando ênfase ao aspecto de que os discípulos devem se preocupar de não ser eles mesmos motivos de tropeço para os outros, e que devem se guardar e que devem se disciplinar com a palavra do Senhor, auxiliados pelo Espírito Santo de Deus, para que não caiam na tentação, para que não tropecem. Os artigos que deixamos para expor na próxima semana, Jesus vai alertar a respeito, vai falar a respeito do sal, vai relacionar os discípulos ao sal e vai também alertar para o fato de que os filhos originais da aliança, alguns estão sendo deixados de fora porque deixaram de ser sal, porque não têm a fé em Cristo, não têm o tempero, não têm a verdade de Cristo neles. Por isso esse alerta a respeito dos tropeços é importante para os discípulos, pois eles estão diante de um exemplo de como aqueles que inicialmente estavam ali no reino, pelo menos de forma aparente, agora estão fora do reino ao rejeitar Jesus, que foi posto para edificar e não para tropeçar, que é Jesus, a pedra fundamental, a pedra angular. E para isso Jesus então ameaça aqueles que fazem tropeçar os pequeninos de Cristo. Veja como Jesus diz isso no versículo 42. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que ele pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Esta expressão que Jesus, que o próprio Marcos registra dizendo, e quem, conecta com o que ele disse anteriormente, pois ele ainda está falando exatamente dos pequeninos, dos seus discípulos. Então, aqui os pequeninos já são os crentes mais simples, são os crentes comuns, que não são chamados para exercer liderança, mas os crentes de modo geral exercem o seu ministério, exercem a sua fé, cooperam com o reino, muitas vezes como coadjuvantes e muitas vezes como pessoas que estão ali por trás dos bastidores, mais escondidos na arrumação das coisas, oferecendo pouco, oferecendo um apoio, uma presença, mas cooperando com a obra do Senhor. Estes pequeninos, Jesus então está dizendo que os discípulos devem tomar cuidado para não serem desencorajadores. Jesus repreendeu João, porque disseram que havia proibido um homem de expulsar demônios em nome de Jesus, porque ele não fazia parte do grupo dos 12, porque estava fora da escola apostólica dos 12 apóstolos. Jesus disse, não faça isso, não os impeçais, porque existem outros servindo ao Senhor fora daquele grupo dos 12, e que eles não deveriam desencorajar, e outros não estavam como aquele homem exposto, exercendo também liderança, invocando o nome do Senhor, exercendo a autoridade que Cristo deu, mas outros estavam, como Jesus disse, dando apenas um copo de água aos apóstolos, dispostos a abrir as portas de sua casa, como Jesus diz em João capítulo 10, quando ele fala a respeito dos discípulos sendo acolhidos pelas pessoas, quando ele enviou de 2 em 2 para aquela missão, e ele disse que ele iria adiante para que as pessoas pudessem ser movidas em seus corações para abrir as portas. Quem abrir as portas para vocês, entrem, ceiem com eles, estejam ali e compartilhem a palavra. Então ser hospitaleiro, acolher, Jesus disse que coopera no reino aqueles que no mínimo abrem as suas portas para receber os mensageiros de Cristo. Então ele diz, se alguém coopera com o reino, pelo menos dando um copo de água para os meus discípulos, eu os recompensarei por estarem cooperando no meu reino. André é principalmente tratado nas escrituras como alguém que coopera com o reino, levando as pessoas a Cristo. Pedro conheceu o Senhor porque André falou dele. André levou um grupo de estrangeiros e gregos para falar com Jesus. Em vários textos, André está sendo apresentado como aquele que está mediando a relação, a aproximação das pessoas a Jesus. André é aquele também que descobre que na multiplicação dos pães e dos peixes tem um rapazinho, tem um jovem que tem os pães e os peixes para poder multiplicar. Alguém que está trabalhando ali dos bastidores,
cooperando, não como Pedro que se destaca, mas como alguém que também tem um papel importante, e os próprios apóstolos estão experimentando isso. Ou seja, nenhum serviço a Cristo realizado pelos seus pequeninos pode ser desencorajado. Então Jesus está dizendo, quando vocês então proíbem as pessoas, estão proibindo este homem, ou vocês desencorajam os meus pequeninos a me servir, no papel que eu dei, se vocês fizerem tropeçar, vocês vão lidar comigo. Não se torne tropeço no estímulo ao pecado, que não sejam os discípulos, aqueles a ensinar um falso evangelho, um falso ensino, uma falsa doutrina. Não estimule as pessoas a servir ao Senhor de maneira errada, ou a deixar de servir ao Senhor e servir a carne, ao pecado, com um falso ensinamento, com a falsa doutrina. Que ninguém, começando pelos discípulos, se torne motivo de tropeço para um desses pequeninos. E aí, o que Jesus está expressando de ameaça é quando ele diz, melhor que morresse esse indivíduo. Devemos tomar cuidado para não sermos nós motivo de tropeço para os nossos irmãos. Como líderes, como pastores, como crentes mais velhos e mais experientes, como crentes que têm pessoas sobre a nossa responsabilidade, devemos tomar cuidado para não sermos motivo de tropeço na fé, de tropeço espiritual para os nossos irmãos mais fracos. Isso vai estar relacionado ao que Paulo posteriormente vai dizer, que nós que somos espirituais, que nós somos mais maduros, devemos tomar cuidado para não estimular os nossos irmãos mais fracos a práticas que eles ainda não compreendem, a fazer coisas que os desviam de Cristo. Como crentes, devemos tomar cuidado para não ser tropeço para os outros, tropeço para os nossos irmãos, com as nossas críticas ácidas, com as nossas falas pecaminosas, desencorajando os nossos irmãos, com o nosso senso crítico, arrogante e soberbo. O alerta de Cristo também vai para aqueles que são falsos líderes, falsos pastores, ímpios no meio da igreja, que tenta atrapalhar a igreja, que tenta desvirtuar a igreja de Cristo, introduzindo um falso evangelho, um falso ensinamento, um falso culto, uma falsa doutrina. Estes prestarão contas ao Senhor. Os falsos pregadores, os falsos apóstolos, os falsos líderes que estão aí mundo afora, igrejas afora, internet afora, ensinando uma falsa doutrina, ensinando um falso evangelho, atrapalhando os crentes, os levando ao tropeço na fé, ao tropeço no serviço do Senhor, confundindo mais do que orientando, do que esclarecendo, do que capacitando. Por isso você tome cuidado, meus irmãos. Não ouça qualquer tipo de pessoa, não participe de qualquer evento que se chama evangélico. Muitas vezes nós nos tornamos andarilhos, não só no que diz respeito à igreja, nos transformamos em crentes andarilhos, vivemos de igreja em igreja, experimentando culto em culto, igreja em igreja, experiência em experiência de igreja, estrutura em estrutura de igreja. Isso pode ser um motivo de tropeço, pode ser um tropeço na sua fé, algo que vai atrapalhar a sua vida. Ore e peça a Deus direção para que você busque uma igreja, busque um local onde realmente a palavra do Senhor seja pregada, onde haja verdade da palavra de Deus, onde você não seja levado ao tropeço, mas levado a reconhecer Cristo como a pedra angular para a edificação da sua vida e da sua fé. Uma igreja onde Cristo você possa identificar a Cristo e se identificar com Cristo. Mas nós também muitas vezes nos tornamos andarilhos cibernéticos, andarilhos da internet, somos consumidores frenéticos de cultos e pregações e textos e frases de efeito religiosas. Isso muitas vezes confunde a nossa mente, nos atrapalha na construção de uma sã doutrina, de uma sã consciência cristã. Bebemos de tudo, consumimos tudo, nos alimentamos de tudo. A orientação de Cristo a respeito de tropeços com seus discípulos, de tropeço na fé, é que eles tomem cuidado para não tropeçarem eles mesmos, para que eles estejam alerta. Os discípulos de Cristo devem, para não tropeçar, romper com toda a fonte de tentação e de tropeço. Jesus então exorta, alerta, rompa com toda a fonte de tentação e tropeço, potencial tropeço na sua vida. Ele diz isso usando 3 partes do corpo, usando uma linguagem hiperbólica, um exagero, em que a mutilação está aqui sendo apresentada, mas não literalmente para ser executada, pois a mutilação do corpo não resolve o problema. Os seus olhos como sendo a fonte captadora do mundo externo, ou seja, os olhos como sendo uma referência ao próprio coração, ao canal de captação para alimentar o coração, ou seja, os olhos, o meio de alimentar os sentimentos, os desejos, a cobiça, o que cobiçamos, no que colocamos os nossos olhos, está relacionado ao que desejamos, ao que estamos alimentando de desejo no coração, ao que estamos alimentando de cobiça do nosso coração, o que queremos, o que desejamos. Por isso que Jó disse: Senhor, não colocarei os meus olhos em uma donzela, como um homem casado, para fugir da prostituição, para fugir do adultério.
Ele disse, eu não colocarei os meus olhos, não alimentarei com os meus olhos um desejo lascivo de adultério, de traição. Então eu desviarei os meus olhos de olhar de maneira cobiçosa, buscando uma gratificação sexual, olhando de uma maneira pervertida e pecaminosa para uma mulher. Se as tuas mãos, a mão aqui como símbolo do que se faz, das ações, dos atos, a mão como a representação do que fazemos e como fazemos as coisas, os nossos atos, as nossas realizações. Se a tua mão te faz pecar, a mão aqui como símbolo do que fazemos, dos nossos atos, das nossas ações, das nossas realizações, o que estamos construindo, o que estamos realizando. Se a tua mão, ou seja, se os teus atos, se as tuas construções, se as tuas realizações, se o que você está fazendo, construindo, realizando na sua vida é pecaminoso, se você está usando a sua mão para construir algo que é uma construção de uma casa sobre areia ou uma construção nécia, se você está usando a sua mão para um trabalho desonesto, pecaminoso, contrário à palavra de Deus, se você está usando a sua mão para o pecado, arranca. Por isso que Jesus disse, os teus pés, os pés aqui como a parte do corpo que representa a nossa locomoção, para onde vamos, com quem nos relacionamos, que ambientes, que pessoas, ou seja, onde estamos, os ambientes com que nos relacionamos e as pessoas com que nos relacionamos, fala muito a respeito do que buscamos, o que queremos, onde estamos querendo colocar os nossos olhos e as nossas mãos, o que queremos alimentar e o que queremos construir em nossas vidas. Por isso ele diz que se os teus pés te fazem pecar, arranca. Então, primeiro, o que é que Jesus não está dizendo? Jesus não está ensinando mutilação, como nós falamos. Onde está a fonte do mal na vida do homem? Onde está a fonte do pecado? Não está nos órgãos físicos, não está nos nossos membros, está no nosso coração. Jesus falou sobre isso. Veja aí, por favor, Marcos capítulo 7, no versículo 21, Jesus diz que a fonte do mal na vida do homem não está não está na sua mão, não está nos seus pés, não está nos seus olhos, está no seu coração. Coração aqui não um músculo que bombeia o sangue, mas coração aqui como a fonte de todas as faculdades, a essência do homem, sua alma. Coração como símbolo da alma, do espírito, da mente, fonte das faculdades, dos sentidos, dos desejos, dos pensamentos. Em Colossenses capítulo 3, versículo 5, quando ele diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza pecaminosa. O que é que Paulo está querendo dizer com isso? Ele pegou a palavra de Cristo, de mutilar, de arrancar, dizendo assim, o que é arrancar o meu olho quando ele peca? O que é arrancar o meu braço quando ele peca? O que é arrancar a minha perna quando ela peca? É fazer morrer a minha natureza pecaminosa, é matar de fome os meus desejos pecaminosos em primeiro lugar, não alimentar os meus desejos, é não colocar os meus olhos em algo que alimenta a lascívia, a imoralidade, a prostituição, o dolo, o roubo. É não colocar os meus olhos para aprender mais, estimular os desejos pecaminosos. Primeiro, romper com o pecado enquanto a sua fonte, matar os desejos pecaminosos, não alimentá-los, matar ele de fome. Muitas vezes precisamos romper com hábitos que passaram a fazer parte muitas vezes de nossa personalidade. Crentes que já estão sendo considerados como mentirosos. Crente fulano, sabe fulano? Ali é um mentiroso. Hábito pecaminoso de mentir. E este hábito pecaminoso está se transformando parte de sua personalidade. Romper com isso é uma cirurgia de mutilação. Romper hábitos, para quem está aí, os irmãos já recomendando A Força do Hábito, né? Um livro aí que está aí, um best-seller, A Força do Hábito, falando exatamente disso. Como de alguma forma somos feitos de hábitos, ou pecaminosos ou santos. E aí o que Jesus está dizendo é, arrancar significa romper com hábitos pecaminosos, que muitas vezes são impregnados em nossa vida e começam a fazer parte de nossa personalidade e da maneira de construirmos a nossa vida. Tem gente que não sabe relacionar, senão mentindo, enganando, trapaceando, estar em ambientes pecaminosos. Mas se desligue, se separe de pessoas e ambientes e coisas que lhe estimulam ao pecado. Aqui, de alguma forma, Jesus está desencorajando relacionamentos que são influências pecaminosas em nossas vidas. Ambientes que são pecaminosos e nocivos para a nossa vida espiritual. Relacionamentos com coisas e práticas que são fontes de tentação para nós. A pirâmide é a palavra de Deus, e nós estamos colocando a internet como a pirâmide da fonte, a base da fonte da busca de informação. Por isso que a gente fica ali nos feeds, buscando o tempo todo ali como andarilho cibernético, querendo estar antenado com o que é de novidade no momento. E a gente se sente fora, um peixe fora d'água, se a gente não se atualiza nas informações do dia, não abre ali as nossas redes sociais para ver o que está ali no dia. Ele diz,
como isso é prejudicial para as nossas vidas. E muitas vezes, ao perceber que estamos sendo prejudicados, alguns crentes é preciso de fato tirar o celular da mão dele. No primeiro momento, romper radicalmente, fechar a torneira da internet. Sua relação está tão doentio, tão obstinada, tão pecaminosa, que o primeiro tratamento muitas vezes é como essa mutilação, onde você está buscando alimentar o seu coração, o que você está construindo, onde você está colocando as suas mãos, que tipo de edificação e de construção você está realizando em sua vida. Ela é santa, ela é uma construção de sábio. Se não, reveja as suas construções. Qual é a base, qual é o alicerce? É a palavra, são os meios de graça, é Deus. Para onde os seus pés estão lhe levando? Que tipo de relacionamentos, que tipo de ambiente onde você vai? Mostra que você busca santidade e piedade? Com quem você se relaciona? Essas são perguntas importantes. Se não, rompa com ambientes, ou pessoas, ou coisas que são necessárias para o seu crescimento, meu irmão. Isso que Davi disse: o meu prazer está com os santos, em andar com os santos. Acas construiu uma imagem do rei Moloque, uma imagem de bronze, que era oca por dentro, e tinha a imagem de Moloque com os braços estendidos, e que no meio dele um fogo era aceso, para que os pais colocassem sobre os braços de Moloque seus filhos em sacrifício a este Deus, a este ídolo terrível, que hoje nos nossos dias é essa ideia contra a vida, essa ideia de aborto. O aborto é o Deus Moloque, onde os nossos filhos são sacrificados não mais no altar, mas na barriga das mães. E o Moloque, a ele era sacrificado os filhos, inclusive o próprio rei Acas, um judeu, sacrificou seus filhos a Moloque. Fogo não parar, verme não morrer, não é a ideia simplesmente de que a fonte do sofrimento é fogo. Não, eu também não acredito nisso. Mas a ideia de ser o inferno ser um lugar onde o fogo não para, onde a fumaça não para, onde o bicho não morre, é a ideia de que o sofrimento dos que vão para lá é contínuo, é perene. Essa ideia, que não vai haver alívio. Apocalipse diz que o Senhor vai alimentar de tal maneira que eles não tenham alívio. O fogo será multiplicado, que é a ideia de que Deus intensificará a sua presença de ira para fazer com que a mente não seja descansada na tortura da culpa. Os obstinados no pecado irão para o inferno. Então aqui não tem base para a doutrina da aniquilação da alma, como defendem os adventistas do sétimo dia, de que não existe inferno porque Deus aniquilará o mal. A ideia de aniquilar é fulminar, destruir. Muitos falsos apóstolos, falsos discípulos, ignoram esse alerta de Cristo, tropeçando e fazendo tropeçar. Muitos ímpios, sendo alertados pelo Evangelho, estão tropeçando, estão prostrados e fazendo tropeçar. Por isso o alerta de Jesus: o que aguarda os obstinados no pecado, o inferno. É a condenação eterna, de sofrimento eterno no inferno. Não no sentido de aniquilação, mas de que Deus vai colocar demônios, Satanás e os ímpios no inferno, para lá sofrer eternamente, torturados pela presença da ira santa de Deus, não dando nenhum alívio à sua mente diuturna. A bênção eterna, a graça, o favor, a recompensa eterna para os que rompem com o pecado em Cristo, se unem a Cristo, rompem com o pecado e se afastam do pecado, nesta vida gradativamente e definitivamente, quando sermos glorificados em Cristo, vão entrar para o gozo da vida eterna. E os que rejeitam a Cristo, os que fazem de Cristo não uma pedra de tropeço, mas uma pedra angular, uma pedra de construção, o fundamento de sua vida, de sua fé, estes entram na vida, recebem a vida, entram no reino de Deus. Mas os que tropeçam em Cristo, por serem incrédulos, obstinados e ímpios, irão para o inferno. Para onde sua vida está lhe levando?